Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum, vere panis filiorum, non mitendus canibus. In figuris presignatur, comis hac immolator, agnus pasque deputator, batur manna patribus. Bone pastor panis pere, Iesa nostri miserere, tu nos pace nos tuere, tu nos bona fac vivere, in terra viventium. Tu cui cunctasis et vales, qui nos pacis ec mortales, tu sibi commensales, coheredes et sodales, fac sanctorum civium. Amen. A Escada do Céu, por São João Clímaco. Tradução de João Mendes de Almeida Júnior, editora Eclésia, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Ainda é possível auxiliar o canal pela lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá comprar livros que chegarão até mim para que sejam gravados. E ainda é possível tornar-se membro do canal. Dê uma olhada nas possibilidades, os links estão todos no descritivo deste e dos demais vídeos. Muito obrigada pela presença. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Eu desejo a todos uma boa escuta. Eu também, é claro, conto com a oração de todos vocês e desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Capítulo 2. Da mortificação das paixões e vitória sobre apetites e afetos. Aquele que ama verdadeiramente a Deus e que verdadeiramente deseja gozar do reino dos céus, aquele que verdadeiramente se arrepende de seus pecados e que deveras está impressionado com a memória das penas do inferno e do juízo final, e com o temor da morte, este, coisa alguma amará desordenadamente, não lhe fatigarão os cuidados do dinheiro, nem da fazenda, nem dos pais, nem dos irmãos, nem de qualquer outra coisa mortal e terrena. Mas antes, abominando e sacudindo de si todos os cuidados, e aborrecendo com um santo ódio sua mesma carne, despido de tudo, seguro e ligeiro, seguirá a Jesus Cristo, com os olhos sempre no céu, de onde com toda a confiança esperará o socorro, segundo as palavras do profeta que diz: Eu não me turbei seguindo-te, pastor meu, e nunca desejei o dia do homem. Isto é, o descanso e felicidade que só em desejar os homens. Grandíssima confusão é, por certo, a daqueles que, depois de sua vocação, isto é, depois de terem sido chamados, não por homens, mas por Deus, olvidados disso, se aplicam a outros cuidados, que na hora da última necessidade não os possam valer. Isto, como disse o Senhor, seria voltar a cabeça para trás depois de ter posto a mão à charrua e, portanto, não ter aptidão para o reino dos céus. E ele o disse, como quem sabe quantos são escorregadios os primeiros princípios da nossa profissão. O quão facilmente voltaremos ao século, se tivermos conversação familiar com pessoas do século. A um mancebo que lhe disse: Dai-me, Senhor, licença para ir enterrar meu pai. Ele respondeu:
Deixa aos mortos o enterrar seus mortos. Soem os demônios, depois de havermos deixado o mundo, pôr-nos diante dos olhos alguns homens misericordiosos e esmoleres que vivem no mundo, fazendo-nos notar as virtudes que eles têm e de que carecemos, e fazendo-nos crer que eles são bem-aventurados e nós outros uns miseráveis pecadores. Isto fazem os demônios, muitas vezes, para que, sob a capa desta adúltera e falsa humildade, nos devolvam ao mundo, ou para que, permanecendo em religião, vivamos desconfiados e desconsolados nela. Há alguns religiosos que, com soberba e presunção, desprezam, como aquele fariseu do Evangelho, os homens que vivem no mundo, não se recordando do que está escrito: aquele que está em pé, trate de não cair. Outros há que, não por soberba, mas para evitar este despenhadeiro da desconfiança e conceber maior esforço e alegria, por se verem livres do mundo, desprezam ou ao menos dão pouca estimação aos costumes dos que nele vivem. Mas todos nós que temos em pouco a nossa profissão, lembremo-nos do que o Senhor disse àquele mancebo que havia guardado quase todos os mandamentos. Uma coisa te falta. Vai e vende teus bens e dá-os aos pobres. Faz-te, por amor de Deus, pobre e necessitado de alheia misericórdia. Por aí se vê que, sobrepujando em virtudes aos que vivem no mundo, nada mais fazemos do que aquilo que é próprio da nossa profissão. Se desejamos correr ligeira e alegremente por este caminho, estimando-o no que ele merece, consideremos atentamente que o Senhor chamou mortos aos homens que no mundo vivem, dizendo a um deles: deixa aos mortos o enterrar seus mortos. Não foram causa as riquezas para que aquele mancebo rico deixasse de receber o batismo. E claramente se enganam os que pensam que por esta causa lhe mandava o Senhor vender sua fazenda. Não era esta a causa, a riqueza, mas sim querer levantá-lo à altura do estado da nossa profissão. E para ser reconhecida a glória dela, deveria bastar este argumento: aqueles que, vivendo no mundo, se exercitam em jejuns, vigílias, trabalhos e outras semelhantes aflições, quando entram na vida monástica, como em uma oficina e escola de virtude, não fazem caso daqueles primeiros exercícios, e, pressupondo-os muitas vezes adúlteros e fingidos, começam com outros novos fundamentos. Vi muitas e diversas plantas de virtudes de homem que viviam no mundo, as quais se regavam com água lodosa da vanglória, se se podavam com ostentação e aparência de mundo e se estercavam com o estrume dos louvores humanos. Vi que estas plantas, transplantadas para a terra deserta, apartadas da vista e companhia dos homens e privadas do sobredito lavor, logo secaram, porque as árvores criadas com esse trato não só em dar fruto em terra seca. Quem tiver perfeito ódio ao mundo estará livre de tristeza do mundo, mas quem está tocado de afeição das coisas do mundo não estará de todo livre desta paixão. Porém, dificilmente deixará de entristecer-se quando se achar privado do que ama. Em todas as coisas temos necessidade de grande temperança e vigilância, mas, sobretudo, nos havemos de extremar em procura desta liberdade e pureza de coração. Conheci no mundo alguns homens que, vivendo com muitos cuidados, ocupações, aflições e vigílias do mundo, ainda assim escaparam dos movimentos e ardores da própria carne. Entretanto, estes mesmos, entrando nos mosteiros, ali vivendo livres de cuidados, caíram torpe e miseravelmente nestes vícios. Observemo-nos muito, olhemo-nos muito para nós mesmos, a fim de que não nos aconteça que, pensando caminhar por caminho estreito e dificultoso, caminhemos por caminho largo e espaçoso, e assim vivamos enganados. Estreito caminho é a aflição do ventre, a perseverança nas vigílias, a água por medida, o pão por taxa, o beber a purga saudável das ignomínias e vitupérios, a mortificação das próprias vontades,
o sofrimento das ofensas, o menosprezo de nós mesmos, a paciência sem murmuração, o tolerar fortemente as injúrias e não indignar-se contra os que nos infamam, o não queixar-se dos que nos desconsideram e o abaixar-se humildemente aos que nos consideram. Bem-aventurados os que por esta via caminham, porque deles é o reino dos céus. Ninguém entra no tálamo celestial para receber a coroa dos grandes santos se não tiver cumprido a primeira, a segunda e a terceira maneira de renúncia. Convém saber, primeiramente, há de renunciar o que estiver fora de si, como são os pais, parentes, amigos e tudo mais. Em segundo lugar, há de renunciar sua própria vontade. Em terceiro lugar, há de acautelar-se contra a vanglória, que muitas vezes só ia acompanhar a obediência, sendo que a este vício mais sujeitos estão os que vivem em companhia dos que moram em soledade, em solidão. Sai, diz o Senhor, do meio deles, apartai-vos e não toqueis em coisa suja ou profana. Quem ressuscitou os mortos? Quem expeliu os demônios? São estas as insígnias dos verdadeiros monges, as quais o mundo não merece receber, porque se as merecesse, supérfluos seriam os nossos trabalhos e a solidão de nossas celas. Quando depois da nossa renúncia os demônios incendiam importunamente o nosso coração com a memória de nossos pais e irmãos, então principalmente temos de tomar contra eles as armas da oração e de inflamar o nosso coração com a memória do fogo eterno, para com ela apagarmos a chama danosa daquele outro fogo. Os mancebos que depois de se haverem dado a deleites e vícios da carne, querem entrar em religião, procurem excitar-se com toda a atenção e vigilância em honestos trabalhos e terminem por abster-se de todo gênero de vícios e deleites, a fim de que não venham ter piores os fins do que tiveram os princípios. Muitas vezes, o porto que costuma ser de salvação também o é de perigos, como bem o sabem aqueles que navegam por este mar espiritual. E coisa miserável é perderem-se no porto os navios que estiveram salvos em alto mar. Anotações. Neste capítulo, se trata do segundo grau de renúncia, que consiste na mortificação dos apetites e afetos, como os tem mortificados somente aquele que deveras e de todo o coração está afeiçoado às coisas divinas. E repete-se muitas vezes esta palavra, deveras, para dar a entender que não é qualquer grau de devoção que causa este afeto, mas a verdadeira, grande e profunda afeição do amor de Deus. Porque assim como uma luz grande escurece e ofusca a outra menor, como o sol faz as estrelas, assim o amor de Deus, quando é muito grande, como só e cero dos santos, anuvia e escurece todos os outros peregrinos amores. Daí decorre que, assim como na balança, quanto mais sobe um lado, tanto mais baixa o outro e vice-versa, assim, quanto mais cresce o amor de Deus, tanto mais decresce o amor do mundo, e vice-versa. Bem-aventurado seria aquele que, despedido o amor do mundo, só se sustentasse com o amor de Deus, porque esse seria como o outro espiritual Jacó, a quem foi dado por bênção, que coxeasse de um pé e de outro ficasse são. Aliás, ninguém pense que por isto é excluído aqui o amor e a afeição dos parentes, amigos e benfeitores, porque isso é natural e devido, quando é bem ordenado, amando-os e querendo-os por Deus, compadecendo-nos dos seus trabalhos. Tudo isto, porém, se há de fazer de maneira que não seja enredado o nosso coração neste laço, por demasiada afeição, como muitas vezes acontece.